Boa noite. Boa noite. Peço desculpa, mas não é permitida a entrada de animais. Anda. Uma organização não governamental, sem fins lucrativos, em que tem membros espalhados pelo mundo inteiro, a sede em Londres. Qualquer pessoa pode ser membro da Amnistia, desde que pague uma cota mensal, que pode, normalmente o valor mais baixo são 5 euros. Mas qualquer pessoa pode ser voluntária da Amnistia e não tem de pagar cota nenhuma. O dinheiro é sempre usado para campanhas, campanhas na rua, na televisão, na rádio, por exemplo. E, por exemplo, como vocês sabem, em todas as organizações há por vezes corrupção. Dentro da Amnistia, se houver um caso desses, a Amnistia é imediatamente fechada, que foi, por exemplo, o que aconteceu no Brasil, que um grupo de lá estava a desviar fundos e a Amnistia foi imediatamente fechada no Brasil inteiro. A Amnistia intervém normalmente em casos que não são os casos do seu próprio país. Isto porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas no nosso país também há tantos casos de violação de direitos humanos, só que o que se passa é que em muitos países as pessoas da Amnistia Internacional podem ser presas, podem ser sujeitas a torturas ou podem mesmo ser mortas. Por exemplo, a Amnistia foi banida da China. As pessoas que estavam lá a averiguar os casos de violação de direitos humanos sofreram represálias e a China resolveu abolir por completo a Amnistia Internacional. Para salvaguardar então a integridade física e psicológica das pessoas, nós só fazemos campanhas de casos fora do país. Por exemplo, se houver casos, claro que os há, que as pessoas queiram fazer denúncias em Portugal, nós recebemos o relatório dessas pessoas, casos de violência doméstica, casos em que as pessoas, por exemplo, recorreram a nós o ano passado, uma pessoa que sofreu violência na prisão, por exemplo, outra pessoa também que sofria violência doméstica em casa. Nós fazemos o relatório e o relatório é enviado para a sede em Londres e lá eles vão enviar um investigador para o país para averiguar esses casos, porque nós não somos investigadores e, claro, precisamos de alguém profissional na área que faça isso, que faça esse trabalho. Funciona por pequenos grupos. Há uma sede, normalmente, no país. Por exemplo, aqui em Portugal, a sede é em Lisboa. As pessoas que trabalham para a Amnistia têm um ordenado, mas depois há vários grupos espalhados pelo país que são voluntários. Que as pessoas, por exemplo, eu sou a coordenadora do Grupo 6 do Porto, sou voluntária e todas as pessoas que trabalham comigo são voluntários. E qualquer pessoa pode fazer parte e fazer esse trabalho também. A Amnistia Internacional, portanto, atuar diretamente pode não atuar em todos os países, pode não haver membros da Amnistia em todos os países, como é o caso da China, em que a Amnistia foi banida da China. Mas há sempre pessoas que voluntariamente vão para a rua e fazem campanhas, independentemente da Amnistia pertencer lá ou não. E a Amnistia apoia sempre essas causas, desde que não sejam causas que tenham a ver com nenhum partido político, desde que não sejam causas ligadas a qualquer entidade religiosa, porque a Amnistia está isenta disso, claro, para salvaguardar também os seus valores, porque muitas vezes, debaixo de entidades religiosas, nós podemos estar a veicular valores que também estão a violar os direitos humanos. Mas atua em vários países espalhados pelo mundo inteiro e, por exemplo, apesar de ter sido banida da China, nós fizemos campanhas em relação à China, porque não só por causa da causa tibetana, que a China
está no Tibete, não é? E controla completamente tudo o que se passa no Tibete, mas a própria China, que tem muita violação dos direitos humanos, quer a nível de direitos dos trabalhadores, por exemplo, pessoas que trabalham em ambientes confinados, por longas horas, que recebem os salários miseráveis e muitas vezes até nem recebem, por exemplo, mulheres que são impedidas de ter mais de um filho, crianças que são mortas porque são mulheres, simplesmente, por exemplo, porque são do sexo feminino, por exemplo, e sempre chamamos a atenção para esses casos. Ou seja, não atuamos lá, mas chamamos sempre a atenção para esses casos. Porque muitas vezes nesses países é proibido manifestações de rua, por exemplo. Nossas campanhas podem ser, por exemplo, agora estamos a divulgar um ciclo de cinema que está a ocorrer em vários pontos da cidade, por exemplo, desde bares como o Gato Vadio, a Maria Vai com as Outras, o Clube Literário do Porto, por exemplo, lugares deste género, em que estamos a passar filmes sobre a discriminação e não violência, porque este é uma iniciativa em conjunto com o movimento humanista também. Às vezes temos iniciativas com outros movimentos, pode ser com o SOS Racismo, por exemplo, e fazemos campanhas, podem ser ciclos de cinema, exposições, podem ser mesmo campanhas de rua, quando foi o caso de Darfur, também viemos para a rua. Podem ser debates, na FNAC já fizemos vários debates para chamar a atenção, por exemplo, há 2 anos foi sobre a violência específica contra as mulheres, sobre as mulheres. Ano passado fizemos um debate sobre o continente africano, várias situações de violação de direitos humanos no continente. E pode ser tudo, toda a iniciativa que possa ocorrer. Apoiamos, por exemplo, a marcha gay da cidade do Porto, estivemos presentes, e depois são os próprios membros do grupo que têm ideias. Por exemplo, eu acho que deveríamos fazer, nós não restringimos ninguém. Pode haver uma pessoa que tem uma ideia para chamar a atenção, por exemplo, nós tivemos uma ideia que não foi cumprida este ano para chamar a atenção sobre a pena de morte, que é também um dos pontos essenciais da amnistia, que nós somos contra a pena de morte. Foi, por exemplo, irmos ali para a antiga cadeia da relação, que hoje é o Centro Português de Fotografia, e era onde se executavam as pessoas antes. Começava ali, as pessoas faziam o caminho até à Ribeira e eram enforcadas na Ribeira, quando existia a pena de morte. Então houve a ideia de pôr uma espécie de cordas à volta do pescoço e irmos por aí abaixo para chamar a atenção. É uma ideia que ficou, não foi consumado isso, talvez para o ano façamos isso, mas são esse tipo de coisas que podem ser feitas. E claro, sempre as cartas e os e-mails, isso é independente de toda e qualquer ação. Os e-mails, as cartas aos governos, por causa dessas cartas, muitas pessoas, não só por causa dessas cartas, mas ajudaram, por exemplo, no Irão, o mês passado, em outubro, o governo prometeu que não ia mais executar pessoas por apedrejamento, por exemplo, que é uma das leis que ainda existem. E a Amnistia foi uma das instituições, uma das organizações que teve muito peso, porque sempre esteve a fazer muita pressão para que esse tipo de execuções fosse banida no Irão, por exemplo. Maria vai com as outras. Este é um café onde estão reunidos vários membros da Amnistia Internacional em Portugal. E, depois de realizarmos o nosso trabalho sobre a Amnistia Internacional, decidimos aparecer aqui no Congresso para ter uma ideia mais palpável sobre o que é mesmo a Amnistia Internacional.